Demora só um pouquinho. Ok. Bom, boa tarde. Vamos dar início a mais uma atividade desse quarto de Verminas. Primeiramente, dou boa tarde aos colegas que estão aqui na sala, a professora Maria Alice Mota, também aos nossos colaboradores, Bruno Luciani, Rosilene Aparecida e Tereza Cristina, que estão colaborando na organização deste simpósio. Quero, primeiramente, fazer alguns agradecimentos. Em primeiro lugar, agradecer aos colegas da organização do Quarto de Verminas, em especial aos colegas da Unimontes, que está sediando este evento nessa edição tão complicada deste ano. Menciono aqui especialmente os colegas Danilo Barcelos e Socorro Coelho, pela participação intensa nas atividades de organização do evento. Antes de dar início às atividades propriamente do simpósio, vou falar como que ele foi concebido, e depois, então, a gente faz as apresentações previstas para este simpósio. Bom, a gente sabe que os estudos lexicais em Minas Gerais têm se ampliado muito e se diversificaram muito durante as primeiras décadas do século XXI. Isso é o que demonstram as edições anteriores do de Verminas, as 3 edições anteriores, bem como o número de pesquisas e publicações que envolvem o componente lexical. Por um lado, nós temos pesquisas que tratam da variação lexical em suas diferentes manifestações, como a variação diatópica, diastrática, diafásica ou diamésica, ou ainda também aqueles trabalhos que buscam caracterizar o léxico empregado por determinados grupos sociais, considerando seja comunidades de fala, seja comunidades de prática, ou ainda aqueles trabalhos que buscam identificar o léxico de comunidades rurais, ou diferenciar o léxico de comunidades rurais daquele de comunidades urbanas. Neste campo, destacam-se as pesquisas onomásticas realizadas no Estado, fundamentalmente as que tratam da antroponímia e da toponímia mineiras. Na área da toponímia, tem se desenvolvido bastante em Minas Gerais, e temos a nossa colega professora Cândida como uma das pioneiras incentivadoras da área, colega que é homenageada nesta edição do evento e está presente aqui conosco. Então, é um prazer contar com a presença da Cândida e mencionar que foi uma das minhas orientadoras na graduação e colaborou muito para a minha atuação na área do léxico. Deixo aqui também o meu agradecimento à professora Cândida, que é homenageada, mas infelizmente não pude participar da edição do evento de abertura. Bom, por outro lado, voltando aos estudos lexicais, são desenvolvidos estudos que analisam o léxico, levando-se em conta aspectos gramaticais, tais como concordância nominal, gramaticalização ou pronominalização, ainda aspectos semânticos, como sinonímia, heteronímia, entre outras relações de significado, ou aspectos sociopragmáticos, como mudança social e linguagem inclusiva, entre outros. Podem aqui também ser mencionados os trabalhos que identificam
e analisam chamados nomes gerais, como coisa, trem, negócio, pessoa, indivíduo, sobre os quais eu vou falar daqui a pouco. Bom, a diversidade da produção contempla ainda, em maior medida, diferentes áreas dos estudos lexicais, como a lexicologia, a lexicografia, a terminologia e a onomástica, como tinha comentado. Considerando esse quadro, nós, a professora Maria Alice e eu, pretendíamos, neste simpósio, reunir trabalhos concluídos ou com resultados parciais que tenham analisado diferentes aspectos do léxico escrito ou oral empregado no estado de Minas Gerais. Nosso objetivo era poder expor à comunidade acadêmica não só a riqueza e a diversidade dos trabalhos que têm sido desenvolvidos em torno ao léxico, mas também apontar caminhos que permitissem descrever e avaliar a variação e a mudança dos elementos lexicais presentes nas manifestações linguísticas de Minas. Infelizmente, por conta da pandemia do coronavírus, não foi possível estarmos juntos em Montes Claros. Seria ótimo estarmos presencialmente juntos. Mas eu tenho certeza que nas próximas edições do Diver Minas, nós vamos nos encontrar, e também em outros eventos em que a gente possa falar sobre o léxico também. Bom, para dar continuidade a este simpósio, nós vamos ouvir agora a apresentação da professora Maria Alice Mota. A professora Maria Alice, ela possui graduação em Letras pela Unimontes, especialização em língua portuguesa também pela Unimontes, mestrado em estudos linguísticos pela UFMG e doutorado em estudos linguísticos também pela UFMG. Atualmente, é professora efetiva da Universidade Estadual de Montes Claros e tem experiência na área de linguística formal, com ênfase em sociolinguística, atuando principalmente nos seguintes temas: sintaxe do português, morfologia do português, morfossintaxe, teoria da variação e mudança, linguística aplicada ao ensino de língua portuguesa, gramática e variação, ensino de leitura e produção de texto e estudos lexicais. Bom, eu vou passar, então, a palavra para a professora Maria Alice, para ela dar início à apresentação. Obrigada, professor Eduardo. Eu me lembrei que a professora Marta, a professora Cândida, o professor Eduardo fizeram parte do meu percurso e eu vou dizer por quê. Eu vou exibir uns slides, tá? Para vocês. Meus slides. Estão sendo exibidos? Ainda não, Alice? Ainda não? Sim? Agora sim. Agora sim. Bem, conforme o professor Eduardo disse, nós vamos falar sobre os estudos linguísticos em Minas Gerais, e eu vou falar especificamente de alguns estudos que desenvolvemos no norte de Minas Gerais. Bom, vou começar contando a história da sedução, da minha sedução pela sociolinguística, que foi em 2005, em que eu conheci a professora Marta Scher, no congresso da Abralim, tive o prazer de conhecer, e conhecer também o professor Demerval da Hora, com o curso Fonologia e Variação, então foi o início da minha sedução. Conforme ele mesmo disse, eu deixei-me seduzir pelos encantos que norteiam os estudos variacionistas, tão vivos, tão inerentes ao ser humano,
como demonstrações no cotidiano de cada um de nós. Os cúmplices nesse processo de sedução, eu tenho a professora Jânia, que aceitou ser me aceitou como orientanda no mestrado e no doutorado, uma verdadeira mestra, reúne conhecimento, sabedoria, doçura, paciência, e eu poderia ficar aqui enumerando as qualidades da professora mestra Jânia Ramos. A professora Cândida Seabra, né, que mora no meu coração, fez-me apaixonar pela onomástica com seus estudos, ajudou a iluminar o meu caminho na qualificação de doutorado, quando ela me presenteou com uma lista de referências, entre as quais estavam os estudos do professor Eduardo Amaral. E o professor Eduardo Amaral, à medida que eu lia seus estudos, eu não o conhecia pessoalmente, no meu imaginário, era um senhor idoso com seus óculos na pontinha do nariz, vista cansada, afinal, quanta produção intelectual ao longo da vida. Tive a honra de contar com a sua presença na minha banca de doutorado. Lá estava um jovem pesquisador, uma leitura minuciosa, um grande respeito pelo meu trabalho, pelo meu texto, com perguntas pontuais, precisas. O professor Eduardo Amaral hoje é minha fonte de inspiração constante. Então, obrigada, professora Cândida Seabra, por me apresentar esse jovem pesquisador. E a todos aqueles que participaram do meu processo de formação nas vertentes da sociolinguística, professor Eunice Nicolau, professor Lourenço Vitral, professor Fábio Bonfim. Como eu gostava das aulas de sintaxe gerativa, viu, professor? A professora Vicentina Dick, repleta de conhecimentos, energia e alegria de ensinar. Então, eu tenho um enorme agradecimento a todos, um enorme carinho, respeito e por todos que participaram da minha formação como pesquisadora. Então, desde então, na Unimontes, eu venho orientando pesquisas tanto na graduação como na pós-graduação, e nós temos nessas pesquisas angariado traços do português falado na mesorregião do norte de Minas Gerais. Essas pesquisas, agora que elas estão sendo organizadas em capítulos, nós temos a pretensão de publicar uma obra, e essa obra ela vai representar o indício de que o nosso objetivo, que é mais amplo, que é conseguir traçar um perfil linguístico do português falado no norte de Minas. Então, é um indício que esse objetivo começa a se tornar realidade. Então, meu objetivo aqui é apresentar para vocês essa análise que nós estamos fazendo desses estudos que investigaram diferentes fenômenos linguísticos que foram observados na nossa região norte de Minas. Agora nós vamos analisar esses trabalhos sobre o viés das redes, do estudo de redes, do paradigma de redes sociais aplicado à sociolinguística. Então, nós estamos nos embasando em Fishman, Hines, Sankoff, Labov e Murray. O corpo de análise, portanto, ele é constituído por monografias e dissertações que foram orientadas por mim, as quais se propuseram a investigar diferentes fenômenos linguísticos do português falado no norte de Minas Gerais. A coleta de dados foi feita no nosso acervo, no acervo da Unimontes. Então, para verificar o grau de densidade e de multiplexidade nas redes dos informantes das comunidades pesquisadas,
foram colhidas informações tomando como base os indicadores de características de rede propostos por Muir. Pertencer a um grupo de alta densidade territorialmente delimitados, possuir vínculos significativos de parentesco na vizinhança, trabalhar no mesmo local, junto com pelo menos 2 outros residentes da área, partilhar mesmo local de trabalho com pelo menos 2 outros colegas do mesmo sexo residente da área e manter associação voluntária com colegas de trabalho em horário de lazer, nos casos citados nos itens 3 e 4. Então, para cumprir o nosso objetivo de analisar, eu coloquei um quadro para vocês terem uma ideia da coleta de informações. Então, para o trabalho de rede, nós temos que pesquisar, adentrar a comunidade e pesquisar as interações entre os falantes. Então, eu coloquei aqui um exemplo do que nós estamos fazendo. Por exemplo, o falante F1, qual é a rede de interação? Ele é amigo de F2, aluno de F3. F2, amiga de F1, participa de atividades da igreja com F12 e F3. Bom, e aí por diante. Então, como se diz, é um trabalho trabalhoso, que dá muito trabalho, mas é muito interessante e dentro dessa proposta é preciso coletar essas informações. Aqui para ilustrar, dentro do referencial teórico com o qual nós estamos trabalhando, eu estou apresentando a vocês 2 sociogramas que vão mostrar a densidade das redes sociais. Então, esses tipos de redes, eles são caracterizados conforme o fluxo. Então, nós temos aqui como seria uma rede de baixa densidade, quer dizer, em que a tessitura é chamada de tessitura larga ou tessitura frouxa, e aqui nós temos uma estrutura de rede de alta densidade, tessitura larga, essa aqui é miúda, aqui está errado, essa aqui é uma tessitura miúda, não é a questão do vai para lá, vem para cá, mas essa aqui é uma tessitura larga, as pessoas mais da rede mais afastadas. Esse é um modelo de estrutura miúda, de alta densidade, as pessoas se relacionam muito. Agora, para esse estudo, essa análise que nós estamos fazendo, nós estamos usando ferramentas computacionais, analíticas e gráficas adequadas para que a análise das interações entre as pessoas nos permita interpretar a importância da rede, dos seus membros e de suas interações através de alguns indicadores de centralidade na análise das redes. Então, nós estamos usando 2 programas, que é o CINET e o NetDraw. O CINET constrói as matrizes e o NetDraw constrói os gráficos. Mais à frente, eu vou mostrar para vocês. Então, para que nós possamos obter a estrutura da rede de cada comunidade, nós precisamos construir uma matriz, ela é chamada, para quem estudou um pouco a matemática, né, é a matriz da matemática, é uma matriz quadrada, idêntica. Então, o programa, há uma fórmula, na verdade, para aplicar, mas já há programas, como esses 2 que eu citei, que faz isso. Então, primeiro se constrói a matriz, codificando com todas essas interações,
Então, essa matriz, ela é construída e depois dessa matriz, num outro programa, nós geramos esses gráficos. Aqui é o exemplo de uma matriz quadrada. Então, aqui os dados, os tipos de interação, eles estão codificados. É um exemplo que a matriz está construída, e depois, quando você constrói, eu vou um pouco mais à frente, só para vocês entenderem, vou um pouco mais à frente, que tipo de gráfico que vai produzir. Então, esse sociograma, com essa matriz, gera esse gráfico, que conforme nós vimos lá no exemplo, essa rede é uma rede densa, as pessoas se relacionam muito, se conhecem, é uma comunidade, uma pequena comunidade, a comunidade de Aparecida do Mundo Novo. Então, nessa análise, nós vamos fazer o estudo de redes. Qual é a nossa proposta? Aqui está a mesorregião do norte de Minas. Então, nós já temos vários estudos. Aqui eu vou mostrar para vocês os que nós realizamos, sob a minha orientação, mas há muitos outros estudos que poderão dialogar com esses, mas a mesorregião, a ideia é mapear para encontrar o que nós estamos encontrando e selecionando, são traços desses falares. Então, à medida, eu coloquei um exemplo aqui, então, na verdade, na mesorregião norte de Minas, nós estamos analisando as micro-regiões. Então, nós fizemos, esse é o mapa aqui, que cada região, por exemplo, essas duas regiões, elas já há estudos linguísticos, então já há traços detectados aqui, nós estamos marcando, eu marquei aqui essas duas. A mesorregião, ela é composta de 89 micro-regiões, então é bastante extensa, mas à medida que formos mapeando, nós vamos marcar e colorindo esse quadro. Então, aqui eu apresento a vocês as localidades que já foram mapeadas com um ou mais estudos dentro da sociolinguística. Montes Claros, mais de um estudo, há vários estudos. São João da Ponte também, com mais. Aparecida do Mundo Novo, com mais de um estudo. Lontra, com mais de um estudo. Melancias, um estudo. Espinosa, com um estudo. Januária, um estudo. Brasília de Minas, um. Taquaril, temos um estudo em andamento. Qual é a importância desses estudos? Porque nós temos aqui uma região, uma micro-região de Montes Claros, que abarcam comunidades, uma micro-região de Espinosa, que abarca outras comunidades, uma micro-região Januária, que abarca outras comunidades, e assim por diante. E os estudos que estão em análise, eu comecei a caracterizar esse estudo para trazer para a apresentação, mas ela ia ficar assim, seria umas 4 horas de apresentação. Então, eu vou mostrar alguns como exemplo, mas tudo começou com o meu trabalho, a variação dos pronomes tu e você no português oral de São João da Ponte. Por que nós resolvemos analisar? Eu digo nós porque há os meus alunos orientando, os participantes do projeto, e eles voluntariamente pesquisam também, é um grupo de pesquisa. Porque aqui no resultado desse trabalho, nós já encontramos que o tu
É uma característica, é uma marca de grupo. Então, eu esperava encontrar, por exemplo, o tu na faixa etária mais idosa, como um resquício de português europeu, mas eu encontrei na fala dos jovens, né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, eu coloquei esse estudo aqui, então veja bem. Eu constituí um corpus aqui e me mostrou esse resultado, quer dizer, eu esperava encontrar o tu, né? Por que o tu? Por que me chamou a atenção? Porque o tu não é usado em Montes Claros. São João da Ponte está a 40 minutos de Montes Claros. E São João da Ponte, então, foi fazendo um trabalho com as minhas alunas de graduação de contos orais, é que eu percebi essa presença tão marcante do tu nessa comunidade de São João da Ponte, porque havia uma aluna que a família era de São João da Ponte, e ela gravou esses contos orais em São João da Ponte. Mas eu esperava encontrar idosos e vejo esse gráfico. Aí eu falei, nossa, mas será? E aí, participando de um encontro internacional GT de Sociolinguística, em 2007, a professora, eu até agradeço no meu trabalho, a professora Jacira Mota, ela nos deu essa sugestão de fazer um teste de produção, que seria analisar a fala só das crianças e jovens. Então, aí eu separei adultos e idosos e montei um outro corpus e fui trabalhar fazer os testes de produção. E aí, novamente, nós tivemos, e aí ficou constatado, de fato, com esse teste de produção, que os jovens que usam o tu. Bom, e aí, pesquisando, lendo, eu observei que em 2005, ela analisando a variação tu-você na fala brasiliense, ela encontrou resultados semelhantes ao que eu encontrei, que era esse tu amplamente utilizado entre os jovens. Então, o que nós chegamos à conclusão, e nós comungamos com Luca, ela chegou a essa conclusão, nós também, com a ideia de que o tu pode ser uma estratégia linguística utilizada pelos jovens para a construção de uma identidade de grupo. E aí eu fui coletar outros depoimentos, e são depoimentos muito ricos, em que depoimentos que não serviram como corpos, mas só são muito ricos, eles estão nesse trabalho, mas que eles sabem que esse tu é uma marca de grupo, como se eles tivessem essa consciência e usam. Bom, então, essa foi a pista para resolver fazer com o teste com análise de redes, que é esse primeiro estudo que está aqui. E aí, nós seguimos trabalhando, tentando mapear esses traços do português norte-mineiro. Então, Magalhães, a Zaira Magalhães, ela trabalhou com essa variação para né, para mim e para estudar, em que ela teve também um resultado surpreendente, que é o apagamento do eu e do mim, e para estudar. Então, eu peguei um livro na biblioteca para estudar. A hipótese dela é que ela encontraria mais esse para mim estudar. Esse estudo, ele também vai ser, a teoria de redes será aplicada a esse estudo.
Temos aqui o estudo de Rafael em 2011. Rafael, ela encontrou na comunidade, né, dos avós, essas formas referenciais, como a Maria do Pé de Manga, inclusive a Maria do Pé de Manga é a avó dela, né? Então, as pessoas. Então, essas formas referenciais. Esse estudo, então, o que que a Rafael fez? Ela ou as pessoas que não tinham saído da comunidade que estava ali naquele grupo e as pessoas que tinham contato com outras cidades como Montes Claros, Belo Horizonte, e ela viu que as pessoas que utilizavam esses que nós chamamos de sobrenomes não oficiais, né, ou alcunhas, como os portugueses usam, ela encontrou que o resultado dela mostra que as pessoas que estão lá naquele grupo e que dificilmente têm contato com outras comunidades, é que usa essas formas referenciais. Há o estudo de Durães, que nós temos aqui no norte de Minas, não sei se tudo é Minas Gerais, mas é almoço. Nós usamos muito esse almoço. Então, Durães, a Pamela Durães, estudou essa forma vocativa. Silva estudou a variação do uso do pronome eles, uma questão de apagamento, eles, es, ou acréscimo, eis, no português oral do norte de Minas. Gostaria muito de falar mais sobre os estudos, mas o tempo não me permite. César já analisou o hipocorístico como forma de tratamento oral. Eu trouxe quase todos os estudos para vocês terem uma ideia que há muitos traços, que nós podemos dizer traços de comunidades, que eu chamo de traços dos falares. César analisou o hipocorístico como forma de tratamento no português do norte de Minas, Alves, a presença, a ausência de artigos definidos. Eu coloquei o estudo de Alves aqui porque eu achei interessante o que ela fez, que essa ausência, ela analisou as motivações linguísticas e extralinguísticas para a variação, ausência, presença do artigo definido diante de antropônimos. Ela pegou 16 entrevistas, São João da Ponte também, e o que ela encontrou, logicamente, a hipótese que ela levantou é que no norte de Minas, o número a ausência de artigos definidos diante de antropônimos é maior, 62% foram superiores aos de presença. E ela ainda compara, porque outros pesquisadores, como Moisés, Mendes e Amaral, ela compara, ela até usa, esse quadro foi adaptado de Amaral 2003, esse mapa está no estudo de Amaral 2003, mas ela já coloca que o que ela faz é acrescentar o resultado que ela encontrou. Então, o que eu acho interessante é que os pesquisadores de Minas, eles têm, se nós formos marcar aqui, nós já temos um perfil dos falares. Então, achei muito interessante essa comparação que ela faz com esses estudos.
Então, parei em Alves. César, são irmãs. Ela já trabalhou com a questão também com o sufixo derivacional -inho, em relação aos nomes próprios, no português oral do norte de Minas. Silva, que analisou a variação de uso de nós e a gente em uma determinada comunidade. Muniz, que percebeu ela trabalhou especificamente com crianças, o corpus com crianças, a influência da oralidade na escrita, e no trabalho dela nós percebemos vários traços. Pereira, que trabalhou, acho que eu passei aqui, Pereira, a variação de concordância verbal no português oral do norte de Minas. O meu trabalho eu coloquei aqui só para uma sequência, porque aqui está na sequência cronológica. E eu coloquei aqui, já é o meu trabalho de doutorado, que eu já aplico mesmo o método de análise de redes, uma vez que eu não encontrei fatores linguísticos que determinassem, que motivassem a variação. Foi aqui no meu trabalho, na minha qualificação, que a professora Cândida me deu, iluminou o meu caminho, eu conto isso para os meus alunos até hoje, que foi o maior presente que eu recebi, a lista com referencial teórico. Oliveira analisou o item lexical trem em uma determinada comunidade. Santos, uso dos pronomes nós, a gente e você no discurso político, que é interessante porque ele ainda agrega a questão do discurso, mas que há uma questão de rede que nós queremos analisar, o tipo de rede daquele candidato, o tipo de rede daquela candidata. Gomes, que analisou o estudo de construções passivas em várias comunidades, pequenas comunidades. Fonseca, que analisou a ausência e presença de artigo antes de topônimos, que eu, de fato, achei um trabalho interessante. Em Lontra, eles usam o artigo definido antes de topônimos. Xavier, que também ela com crianças e pré-adolescentes, nós vamos, a variação de concordância. Bom, aqui eu já mostrei para vocês. Então, voltando, o que nós estamos fazendo com esses trabalhos é essa análise. A nossa hipótese é que essas comunidades, algumas até são municípios politicamente consideradas urbanas, mas têm uma característica muito forte de comunidade rural, e a nossa hipótese é que nós nós vamos aplicar, logicamente, o método para encontrar os sociogramas de rede das comunidades, mas a nossa hipótese é que encontraremos redes bem densas. Aqui, esse exemplo que eu coloquei aqui foi o estudo em que eu fiz a comparação de uma pequena comunidade do norte de Minas e BH. Veja que a rede de BH, como ela se mostrou muito esparsa, muito larga, muito frouxa.
E aqui, os nossos estudos, as análises que nós fizemos até agora, foram 3 estudos analisados, é que, de fato, as redes são densas, e esses usos, eles são motivados por essa densidade, essa alta densidade, essa multiplexidade dessas redes. Aqui estão as minhas referências. Eu agradeço a vocês pela atenção. Obrigado, professora Maria Alice, que trouxe para a gente aí resultados bem interessantes de pesquisas realizadas com dados do norte de Minas. É um trabalho louvável, porque permite a gente conhecer um pouco mais sobre o falar da região, né? E há já um grande número de trabalhos, como você expôs. Mas nós vamos discutir os trabalhos no final das apresentações. Tá? Tem algumas perguntas aqui que foram sendo enviadas ao longo da sua apresentação, alguns comentários que a gente vai recuperar no final das apresentações. Vamos dar continuidade ao simpósio, e agora vem a minha apresentação, então. Vou compartilhar com vocês o meu trabalho. Espera aí que eu vou abrir aqui de outra forma. Bom, vocês já estão vendo? Você pode confirmar para mim, Alice? Sim, Eduardo. Uhum. Tá joia. Então, eu vou fazer a segunda apresentação deste simpósio. Sou Eduardo Amaral, professor da Faculdade de Letras da UFMG. O título do meu trabalho é A Relevância dos Nomes Gerais para o Conhecimento do Léxico Mineiro. Eu vou falar um pouco das pesquisas que nós temos desenvolvido na UFMG sobre esse tema, sobre os nomes gerais, contar um pouco do histórico das pesquisas, dos projetos, e mostrar alguns resultados mais recentes também. Bom, a estrutura da minha apresentação é a seguinte: vou fazer uma introdução para explicar o objeto de estudo, depois eu falo desse histórico das pesquisas sobre os nomes gerais, e a parte principal são os resultados alcançados. Vou falar sobre resultados de pesquisas, especialmente com dados de Minas, mas não exclusivamente. Vou falar, então, sobre os nomes gerais nos falares mineiros,
trabalhos sobre expressões fixas com nomes gerais, sobre indeterminação do sujeito, sobre a presença de nomes gerais no discurso político, sobre o contraste com dados do espanhol e sobre o processo de formação de pronomes a partir de nomes gerais. E, no final, faço algumas considerações e comento as pesquisas que estão em andamento. Bom, mas eu pergunto, que negócio é esse? Para quem não conhece o estudo, o trabalho, uma pergunta como essa, que negócio é esse, já inclui o nome geral, que é a palavra negócio. Então, que negócio é esse de nome geral? Nome geral, como a gente entende, são unidades linguísticas cuja definição é composta por traços semânticos muito genéricos, como mais ou menos humano, ou mais ou menos contável, e por isso possui uma intenção mínima e uma extensão máxima, ou seja, possui um conteúdo semântico mínimo, mas uma capacidade máxima para a referência. São alguns exemplos de nomes gerais que eu vou comentar ao longo dessa apresentação. Palavras como coisa, negócio, trem, pessoa, indivíduo, ser humano, sujeito, cara. Também vou falar sobre povo e pessoal, mais no final. Bom, então vamos para a primeira parte, que eu vou falar um pouco sobre o histórico dessas pesquisas sobre os nomes gerais aqui na UFMG. Em 2011, eu comecei a desenvolver o projeto chamado Uso de Nomes Gerais nos Falares Mineiros, a partir de contatos que eu tinha com a professora Jânia Ramos, que se interessava pelo tema também, sob uma perspectiva mais voltada para gerativa, mas tinha alguns trabalhos já sobre o tema. Nós conversamos e resolvemos fazer uma publicação sobre o assunto. Publicamos em 2014 um livro sobre nomes gerais, que tem sido usado aí por alguns estudantes, alguns colegas, para análise do tema. Nesse mesmo ano, em 2014, nós começamos a desenvolver um convênio de cooperação internacional com a Ruhr-Universität Ruhr, uma universidade da Alemanha, a partir de um contato que eu tinha estabelecido com a professora Wiltrude Mihat, que também se interessa pelo tema, se interessava e continua se interessando pelo tema. Ela veio ao programa de pós-graduação em estudos linguísticos da UFMG e ofereceu um curso sobre o tema, gramaticalização, pragmaticalização e lexicalização no domínio nominal. Em 2015, fizemos o primeiro encontro sobre o assunto, primeiro encontro sobre categorias nominais, reunindo alguns estudos que estavam em andamento e outros já concluídos. Em 2016, eu realizei uma pesquisa pós-doutoral na universidade em que trabalha a professora Mihat atualmente, na Universidade de Tübingen, e analisei esses dados de nomes gerais também. Em 2017, realizamos um segundo evento, segundo encontro sobre categorias nominais, também na Faculdade de Letras da UFMG. Contamos com a participação da professora Marta Scher, que está aqui assistindo a nossa apresentação. Ela falou um pouco sobre esses nomes numa perspectiva variacionista. Também ofereci disciplina específica sobre o tema no programa de pós-graduação, em 2018, e atualmente eu estou ocupando uma cátedra do DAD na Universidade de Tübingen, e realizamos na semana passada um workshop que tinha como tema a língua portuguesa desde uma perspectiva comparativa e contrastiva, em que foi possível discutir o tema dos nomes gerais também. Então, vejam que é um histórico já de quase 10 anos que o tema vem sendo pesquisado, e já temos algumas dissertações de mestrado, artigos, livros. Então, é um tema que tem rendido bastante frutos. Coloco aqui a relação dos alunos e colegas, professores, que participaram ou participam das pesquisas sobre os nomes gerais, né? Estão
está aí toda a relação, e em negrito eu coloco os que estão atualmente desenvolvendo pesquisa sobre o tema. A colega Alexia, da UFMG, e aqui eu tenho orientandos da pós-graduação, Fabiana Cláudio, Fernanda Carlos de Oliveira e o Elber Nobre dos Santos. Vou falar sobre os trabalhos no final da apresentação. Então, como eu falei, temos esse projeto. Quem tiver interesse pode acessar o site do projeto, é letras.fmg.br/nomes gerais. Lá a gente tem a relação dos membros da equipe, os subprojetos em desenvolvimento ou já desenvolvidos, as publicações, bibliografia, está tudo neste site, hospedado neste site. E tivemos também, nesse percurso, colaboração de alguns pesquisadores estrangeiros. Como eu falei, da Universidade de Tübingen, na Alemanha, também um colega da Universidade de Bucareste, que fez um doutorado sobre o tema, da Universidade General Sarmiento, da Argentina, uma professora que fez um trabalho sobre o tema, e existe um grupo de pesquisa sobre esse assunto na Universidade de Estrasburgo. Quem se interessar também pode consultar o site, esse site que está aí, Linguística de Nomes para Humanos. Bom, eu coloquei aqui uma relação dos trabalhos dos últimos 5 anos, como vocês podem ver, são vários trabalhos que já foram elaborados e publicados, algumas dissertações de mestrado defendidas, e a minha apresentação aqui vai se basear em resultados desses trabalhos. Eu selecionei um conjunto de trabalhos e vou comentar um pouco do resultado desses trabalhos. Além desses trabalhos dos últimos 5 anos, as referências estão todas no site que eu comentei com vocês, tá? Estão todas no site, vocês podem consultar se interessarem. Recomendo para quem se interessar pelo tema as publicações mais recentes, como um número especial da revista Langue Française, de 2018, que tem como tema específico os nomes gerais, tá? Em diferentes perspectivas. Um pouco diferente do que a gente tem feito, mas é um número sobre esse tema. E também recente, o livro As Funções dos Nomes Gerais, de Beninghofen, 2018. São sugestões de leitura para quem se interessar. Bom, então eu vou para a segunda parte da minha apresentação, que são os resultados alcançados. Vou falar em cada sessão sobre alguns dos resultados. Não dá para comentar tudo, claro, mas eu selecionei resultados interessantes que podem mostrar um pouco das características do léxico mineiro, que é o objetivo desse simpósio. Como eu comentei, a professora Jânia Ramos tinha publicado, em 2013, um artigo sobre a palavra trem, né, em que ela mostra, por meio de análise lexicográfica, a evolução do nome trem. Né. Então, ela mostra que, a partir da acepção como conjunto de pessoas que conduzem outra ou acompanham numa viagem, tivemos 2 caminhos diferentes. Um caminho em que trem evoluiu para a acepção de trem de ferro e outro caminho que evoluiu para qualquer coisa. E é esse percurso aqui que nos interessa. É o percurso de trem como nome geral, como a gente usa em Minas Gerais, mas é relatado também em Goiás, em Tocantins, em alguns outros estados. Nesse trabalho, nós fizemos uma análise sociolinguística, comento alguns resultados. Comparando, observando a distribuição da variante trem em relação à coisa, nós observamos um perfil de variação estável, não é um perfil de mudança em progresso, um perfil de variação estável, observando os resultados idosos, adultos e jovens. Ainda com relação aos fatores sociais, observamos um favorecimento da realização de trem por falantes do sexo masculino. Né?
comparando os dados não eram muitos, né, eram os dados de que dispunhamos de gravações sociolinguísticas de Minas, mas com esses dados nós conseguimos observar essa preferência no uso de trem por falantes do sexo masculino, né, possivelmente relacionada a alguma ao menor conservadorismo na fala. Tá? E chegamos a algumas conclusões interessantes. Aqui eu coloco a propriedade dos nomes gerais que observamos durante aquela pesquisa, no livro que foi publicado por mim pela professora Jânia Ramos. Nós comparamos pessoa, coisa, trem, negócio, e descobrimos, por exemplo, que há uma distinção interessante, um grupo formado por pessoa e coisa, e outro formado por trem e negócio. Pessoa e coisa fazem parte de um contexto mais formal, podem ser usados em registros mais formais, enquanto trem e negócio permanecem no registro mais informal. Mas, além dessa diferença, temos outros traços aqui bem interessantes, como redução sonora de trem e negócio. De fato, a gente não diz trens, quando trem significa... Quando trem é um nome geral, você não fala trens. Né? Você não diz, tira esses trens da mesa. Né? Tira esses trens da mesa. Eles, por isso, não recebem marca de plural, eles não recebem marca de plural, como eu falei, podem formar verbos, alguns deles, como coisar, negociar, todos formam locuções, todos são usados em contextos anafóricos ou catafóricos, e possibilita a formação de termos do discurso jurídico, pessoa e coisa, e não trem. A respeito especificamente do nome trem, em um trabalho desenvolvido com dados também de Minas Gerais, foi possível observar o seguinte: trem é usado preferencialmente para referência anafórica a entidades concretas não humanas que recebem avaliação negativa. Obviamente, a gente pode usar trem para coisas, para um contexto positivo, mas os dados mostraram que é preferencialmente usado para uma avaliação negativa, como no exemplo, que trem chato. Em trabalho recente, publicado este ano, né, Duchovny e Soares analisam a construção trem mais adjetivo e observam a presença dessa construção para referência a humanos, em construções como um trem lindo. Os dados são diferentes, no primeiro caso eram dados de língua oral, gravações sociolinguísticas, no segundo caso são dados do Twitter, mas que elas defendem que se aproximam da língua oral. Bom, esses são alguns resultados, então, parciais dessas pesquisas de caráter mais sociolinguístico. Agora eu vou falar sobre outro trabalho desenvolvido por uma orientanda de mestrado, a Luana Oliveira, que analisou a formação de expressões fixas a partir de nomes gerais. E ela faz um levantamento grande em dados de vários corpora, observando essas expressões. Então, eu coloquei alguns exemplos, como esse trem todo, negócio de louco, negócio é o seguinte, você vê uma coisa, aqui, claro, tem a redução do você, em geral, você tem a redução, né? Mas podemos observar aqui, no primeiro caso, o exemplo dela, revoltado como presidente tal, e já rola esse trem todo, sabe? Ou no segundo exemplo, mas isso ninguém conhece, é um negócio de doido, né? Negócio de doido, negócio de louco, ou coisa de louco, trem de louco, esses dados foram muito encontrados no corpus que ela analisou. Outros exemplos, coloquei aqui também, com coisa que, dar um negócio,
é o tal negócio, é o tipo da coisa. No exemplo, nem todos são de Minas Gerais, tá? Ela analisou dados de várias localidades, mas é possível ver que essa produtividade dos nomes gerais em expressões fixas também ocorrem nos dados de Minas Gerais. Aqui é um exemplo, dar o negócio. Morrendo de medo, aí me deu um negócio, porque não dava para eu correr. A gente tem, então, deu um negócio, como sentiu algo desconfortável, desagradável. E é muito interessante ver esses contextos negativos, porque um dos trabalhos pioneiros sobre esse tema afirma que muitos desses nomes, eles surgem a partir de objetos estragados, objetos emperrados, coisas de contextos negativos. Não é a regra, mas é comum que isso aconteça. E por último aqui é o tipo da coisa, que é uma expressão fixa muito comum no nosso falar. Olha, a profissão é o tipo da coisa que a gente vai escolhendo de acordo com as opções. E há estudos também que analisam tipo, tá? Isoladamente, e as diversas interpretações de tipo. Bom, outro trabalho que analisou nomes gerais, nesse caso agora da Fernanda Oliveira, eu brinco que eu tenho exerço uma atração grande para quem tem sobrenome Oliveira, porque tem tantos Oliveiras que vêm trabalhar comigo, mas são trabalhos bem interessantes e a gente está vendo aí. Nesse caso, a Fernanda analisou dados de língua oral, de Bambuí, e nessa análise ela tinha o objetivo de analisar as formas de determinação do sujeito e comparar com resultados de outras localidades. E foi muito interessante que nos resultados que ela encontrou, os nomes gerais, chamados por outros estudos de formas nominais, ficaram em terceiro lugar, e esse resultado coincide com a maioria dos trabalhos analisados ao longo do país. É muito interessante ver que há um padrão recorrente no Brasil para as formas de indeterminação do sujeito. Em geral, você tem agente como forma de indeterminação, como forma mais frequente, depois as formas você, você e se, e, em terceiro lugar, formas nominais, que, no caso, a gente identifica como os nomes gerais. Esse resultado foi, então, comparado com o de outras localidades e confirmou, então, esse padrão de várias cidades brasileiras. Agora, ela continua fazendo a pesquisa, analisando dados de Ouro Preto e dados de Coimbra. A gente vai comparar os dados das duas variedades do português para ver que diferenças podem existir. Um outro trabalho sob outro viés, analisando não dados de língua escrita, mas nesse caso foram dados de discursos parlamentares, desenvolvido por um orientando meu, Marcos Santos. Ele compara dados do Rio Grande do Sul com dados de Minas Gerais, observando a presença de nomes gerais na chamada escrita não sexista, na formação de estratégias não sexistas no discurso no discurso parlamentar, perdão. E, apesar da diferença não ter sido tão significativa, ele comparou períodos diferentes, mas observou que de 2011 até 2017 há um aumento no uso de nomes gerais no discurso parlamentar considerado não sexista, e uma diminuição das outras estratégias, das estratégias consideradas sexistas. Porque, em geral, o que acontece? Os manuais, eles recomendam
os manuais de escrita não sexista, de escrita não machista, recomendam o uso de nomes gerais como pessoa, indivíduo, no lugar de formas com a marca masculino. E o que ele pretendia observar é se, de 2011 até 2017, teria havido alguma diferença nas estratégias utilizadas por deputados. Foram deputados estaduais do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais. Também relacionado à política, temos um trabalho mais recente de uma orientanda da professora Alexia, que analisou os nomes gerais como na função de suporte nominal em discursos políticos. E é muito interessante o contraste que a autora faz, que ela observa na dissertação, em que ela identifica certas tendências no emprego de nomes gerais em textos de partidos de esquerda e partidos de direita. Então, eu coloquei alguns exemplos aqui, retirados da dissertação dela. Ela observa que nos textos de partidos de esquerda há uma tendência a sintagmas como pessoas do mesmo sexo, pessoas com deficiência, povo trabalhador, povo negro, com a presença aí de nomes gerais como pessoas e povo. Por outro lado, ela observa em textos de partidos de direita sintagmas como pessoas simples, pessoas menos afortunadas, povo ordeiro e trabalhador e povo de bem. É um resultado bem interessante que dá pistas muito interessantes também para a gente continuar a pesquisa e observar esses nomes gerais em discursos políticos e observar também mudanças em diferentes períodos. Aqui não foi feito esse trabalho, mas seria interessante fazer essa pesquisa, observar esses nomes gerais como suporte de sintagmas como esses. Bom, eu não trabalho agora num trabalho meu, um trabalho contrastivo, que eu analisei dados do português em comparação com dados do espanhol. Observei diferentes nomes gerais, eram nomes como pessoa, sujeito, indivíduo, ser humano, e eu trouxe aqui para comentar com vocês alguns dados. Vejam só, se a gente compara pessoa do português com persona do espanhol, e esses dados são dados do Corpus do Português e Corpus del Espanhol, do Mark Davis, que permite fazer essa comparação ao longo dos séculos, a gente observa um aumento considerável no uso de pessoa, a frequência de pessoa, a partir do século XIX. E isso é muito significativo porque se relaciona muito bem com algumas pesquisas que nós temos desenvolvido sobre o processo de pronominalização da forma pessoa. Vou comentar sobre isso daqui a pouco. Ainda nessa comparação, vejam só, o corpus permite fazer o contraste entre registros acadêmicos, registros textuais, um registro acadêmico, um jornalístico, um ficcional e um oral, e a gente observa que, no caso de pessoa, é muito considerável a diferença no uso oral para o uso em outros registros, o que também favorece a hipótese da pronominalização de pessoa, como a gente vem estudando. E é o tema desse ponto, né? Nomes gerais e formação de pronomes, porque esses nomes são a fonte para a formação de pronomes em várias línguas. Bom, se a gente compara uma sentença como 1A, que foi retirada de um corpus de língua oral, um corpus sociolinguístico. A vida é assim, a pessoa vai ficando mais velha e não aguenta trabalhar muito. E se a gente compara ou traduz essa sentença para outras línguas, como o francês e como o alemão, o que a gente observa? No lugar de um nome geral como pessoa,
o que a gente vai ter é uma forma impessoal, como on, do francês, ou man, do alemão. E o interessante é que on tem origem em homo, do latim, e man também tem origem em uma forma man, do alemão, e ambas significavam homem. Significavam homem. Uma forma para ser humano. E aqui também a gente tem no português a evolução, né, a pronominalização de uma forma para referência a um ser humano, uma forma que significa indivíduo, pessoa humana. Por isso, em trabalho recente que elaboramos, a professora Mihat e eu, nós analisamos a pessoa, uma pessoa, as pessoas, o pessoal e o povo, para observar passos de pronominalização dessas formas, que é o que eu comento agora. A partir de uma proposta de um mapa semântico na formação de pronomes impessoais para outras línguas, nós aplicamos a dados do português, analisando, como eu falei, a pessoa, uma pessoa, como uma formas não plural, né, e não coletiva, e o povo, o pessoal e as pessoas, com uma forma que indica pluralidade. Aplicando o mapa semântico proposto por Garcia e van der Vera, nós identificamos o seguinte: as formas coletivas, o povo, o pessoal, as pessoas, seguem o caminho da gramaticalização de impessoais de terceira pessoa. Eles mostram tendências para a gramaticalização de formas como eles. E, por outro lado, as formas a pessoa e uma pessoa seria um caso de mudança linguística pouco conhecida relacionada a usos indefinidos não específicos e anáforas. No trabalho, nós identificamos os contextos em que parecem favorecer a pronominalização de a pessoa e uma pessoa no português brasileiro. Português brasileiro e, especialmente, dados de Minas Gerais, que nós analisamos também muitas transcrições sociolinguísticas de Minas Gerais. Nesses dados, observamos propriedades morfossintáticas que favorecem esse processo de gramaticalização. Então, vejam só, há um considerável número de ocorrências sem determinante. Então, a gente tem os hotéis que também já investiram. O pessoal não vê isso. Ocorrências sem marca de concordância. As pessoas têm que chegar a encontrar um ambiente limpo, o que, claro, não é exclusivo desse conjunto de nomes, mas nós acreditamos que há um favorecimento dessas formas para a ausência de marca de concordância. Há uma redução na presença de modificadores. Então, o pessoal até zoa falando que Caeté é uma cidade de idoso. Nós fizemos um contraste de períodos diferentes, com dados de períodos diferentes, com informantes do início do século XX e final do século XX, e observamos uma diminuição no número de modificadores, na presença de modificadores de pessoal, o que também sugere um processo de decategorização, como a gente propõe no estudo. E uma tendência a ocorrer como sujeito. E o povo já está meio revoltado com o presidente e tal, e já rola esse trem todo, sabe? Ou que era o pessoal adquirir propriedades próprias, inclusive, que era para o pessoal adquirir propriedades próprias, inclusive como sujeito de infinitivo. Então, são marcas morfossintáticas que nós analisamos para propor esse processo de pronominalização dos nomes gerais. Como resultados desse trabalho mais recente, tivemos o seguinte: as formas com nomes gerais analisadas, estão, como a pessoa, uma pessoa, etc., estão menos gramaticalizadas que on e do francês e man do alemão. Elas estão no caminho, o processo é gradual. Tá? As características formais mostram diferentes graus de decategorização. Um passo para a gramaticalização, que é um dos mecanismos da gramaticalização, é essa decategorização, e ela foi observada nos dados do português.
Bom, vou então para as considerações finais. Todos esses estudos têm mostrado que esses nomes gerais, eles estão, de certa forma, entre o léxico e a gramática, o que já foi dito lá nos anos 70 por Halliday e Razan, mas os estudos atuais vêm confirmar que, seja enquanto com relação a características semânticas ou sintáticas, seja com relação à frequência, essa é a posição dos nomes gerais. Eles estão entre o léxico comum e a gramática. E, com isso, eu sintetizo aqui o que eu comentei ao longo da minha apresentação, e com a seguinte pergunta: o que sabemos sobre os nomes gerais? A partir dos vários estudos que eu comentei, que nós já temos à disposição, é possível afirmar o seguinte: esses nomes constituem uma classe heterogênea e são relevantes para os estudos sociolinguísticos. Já observamos lá em 2014. Eles também estão presentes em um grande conjunto de expressões fixas, observado pela Luana Oliveira. Cumprem um papel importante na indeterminação do sujeito, observado pela Fernanda Oliveira. São relevantes para o discurso não sexista e, como suporte de modificadores, servem para diferenciar discursos políticos de direita e de esquerda, como eu comentei. Apresentam diferenças significativas em análises contrastivas. Eu fiz o contraste entre o espanhol e o português, mas nós temos vários trabalhos contrastando o português com o espanhol, o francês e o alemão. Tá? Então, já tem vários estudos nesse sentido. E estão na base de incipientes pronomes de português. Então, são base para a formação de vários pronomes. Pronto. Bom, para terminar, comento aqui as pesquisas que estão em andamento. Um projeto meu de variação no emprego de nomes para humanos, um trabalho de uma orientanda de doutorado, a Fernanda, que agora está analisando dados do português de Coimbra, comparando com os dados do português de Ouro Preto, observando esses nomes no processo de indeterminação do sujeito. É um trabalho que está em andamento. Outro trabalho em andamento é do orientando o Elber dos Santos, sobre concordância nominal, com dados de Montes Claros, também fazendo uma análise variacionista. É um trabalho que está quase concluído, deve ser apresentado aí no início de 2021. E uma orientanda, Fabiana Cláudio, que está trabalhando com o tema, mas ainda não definiu o título. Esses são alguns dos trabalhos. As referências bibliográficas, se alguém se interessar, estão todas no site do projeto. Coloquei aqui de novo. Tudo que eu citei aqui está lá como disponibilizado no site www.letras.fmg.br/nomes gerais. E dou o meu muito obrigado. Deixo aí também um contato no final para quem tiver interesse. Termino agora de compartilhar. E vou retomar, então, para a nossa discussão. Bom, vou chamar a Alice. Vamos agora, então, abrir o debate. Eu tinha anotado aqui algumas questões para você, e aí eu vou fazendo, você responde, depois a gente dialoga aí com que as pessoas quiserem, né? Quem quiser fazer pergunta pode mandar pelo chat. Alice, o André Luiz, ele diz o seguinte: eu sou de Simão Campos, que é distrito de São João da Ponte. Lá o transporte escolar traz alunos de uma comunidade conhecida Cantinho, e a maioria do pessoal lá usa o Tu.
lembro que muitos tinham certo preconceito quanto a esse uso. Eles achavam que era errado, por ignorância. Aprenderam que não. E toda vez que alguém usa o tu, alguém vai e fala, esse é do cantinho. Esse é do cantinho. Não sei se você... Na verdade, quando nós fomos fazer a pesquisa em São João da Ponte, então há várias comunidades, né? Então, há uma história muito, muito interessante, que nós chamamos de ilhas linguísticas, né? Essas ilhas, elas conservam justamente como nós estamos agora testando essas redes, a densidade dessas redes, elas se concentram e são muito densas. Então, uma coisa que intriga é por que comunidades como Cantinho, como São João da Ponte, são tão próximas a Montes Claros, mas aí tem toda uma história de emancipação. Então, elas se emanciparam muito cedo, esses lugares, e mantiveram-se nessas comunidades. Montes Claros, o contato de Montes Claros era com os grandes centros, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. E, então, nós observamos que, na verdade, era toda uma região que depois foi desmembrada politicamente. Cantinho faz parte dessa região. Então, Brasília de Minas, hoje, era uma região, fazia parte de toda uma região que chamava-se, na época da colonização, de freguesia de contendas. Então, esses lugares todos faziam parte dessa, que fazia parte da capitania de Porto Seguro. Então, é uma região que politicamente ela tinha uma formação. E hoje ela tem outra. Então, são comunidades que se isolaram e fazendo ilhas linguísticas. Então, elas conservam esses usos. O interessante dessa pesquisa em São João da Ponte com Tu é que o resultado é que os jovens conservam. E nos depoimentos, há uma jovenzinha que diz assim, olha, a professora até ensinou, com tu só com os de casa, com os de fora não, né? E a outra diz assim, a outro depoimento, uma senhora indignada, veja, os meus sobrinhos me tratam por tu, assim, como se fosse um desrespeito. Tratar-se de ser, então, para eles, o ser, então, nós vimos que esse tu, ele é, uma serviçal de uma escola, nesse terceiro corpus, né, que eu queria saber a percepção que eles tinham em relação ao tu. Ela disse, olha, aqui, quando eu vou falar com a diretora, eu não uso tu, não. Tu é só aqui na cantina. Então, veja que até a escola, porque a professora disse que o tu era errado, o tu só com os de casa, com os de fora, não. Então, há uma certa estigmatização mesmo da forma. Então, eu disse que faz às vezes na escola, o conhecimento da sociolinguística, da teoria da variação, para aproveitar e explicar para os alunos. Então, a menininha lá de 13 anos disse, a professora disse para não usar tu. Então, tu é desrespeitoso, é uma linguagem... Então, por isso é que, comparando o resultado que eu obtive com o de Luca, em Brasília, ela diz que e jovens falando, então, se eles têm essa ideia, eles têm a percepção que é estigmatizado, mas eles usam mesmo assim, porque é como se fosse uma marca daquele grupo. Então, o cantinho
faz parte, assim como lontra, assim como melancias, faz parte dessa antiga região freguesia de Contendas, que aí foi separada em São João da Ponte, Lontra, Brasília de Minas, mas a região é a mesma. O interessante é ver, como você comentou, que é uma marca de identidade. Né? Uma marca de identidade, que essas comunidades de redes densas, né, não é fácil a escola, né, então nós discutimos muito isso nos mestrados, a escola, porque é marca de identidade, então não é fácil a escola, por exemplo, os alunos transferem toda essa marca de oralidade para o texto escrito. Eu disse para as minhas alunas, não é fácil tirar, porque é uma marca de identidade. É um grupo que se comunica. Certo. Alice, tem uma outra pergunta aqui. A professora Marta Ché perguntou, o trabalho sobre Nós e Agente de Silva 2015 já está disponível? Aí seria interessante você comentar o que está disponível, se está, onde. Sim. Ele brevemente estará disponível nesse livro que nós estamos organizando, do perfil linguístico do norte de Minas Gerais. Ainda não está disponível, mas eu posso disponibilizar perfeitamente. Não, ótimo, vai ser uma contribuição muito, muito boa. Né? Uhum. Bom, gente, são várias perguntas que estão aqui chegando. Eu vou ler algumas. Se eu passar, se eu me esquecer de alguma, vocês. A professora Cândida. Peço que mandem de novo, porque Uhum. tem várias perguntas. A Cândida, Maria Alice, o uso do artigo antes de topônimo é na língua oral? Na língua oral. Na língua oral. E eu nessa comunidade lontra, eu achei assim, eu estranhei muito, porque eu nunca não tinha ainda ouvido. Eles dizem a lontra. E outro dia, uma falante de Várzea da Palma, que fica perto de Pirapora, ela disse a várzea, a palma, a várzea. Então, no corpus, inclusive, esse corpus ele foi doado para o projeto Mineirês. Ele está na UFMG, está disponível, né? Lontra, essa aluna aqui ela analisou a comunidade de lontra, porque lá é comum, eles usam a lontra. Assim, isso é um fenômeno que precisa também ser mais estudado, né? Essa variação de antropônimos. Porque nós temos vários aí já desenvolvidos com antropônimo, mas seria interessante também ampliar. Sim, com certeza. A Marta Ché também diz, em Brasília o TU está se ampliando. Carolina Queiroz Andrade, da UNB, está ampliando o seu uso. Antes era bem típico da fala dos jovens do sexo masculino, mas agora já está também na fala dos jovens de sexo feminino. Olha que interessante. Bom, eu tenho também algumas perguntas que me fizeram... Posso falar? Desculpa. Sim. Rapidinho. Quando eu comecei essa pesquisa... Se quiser ligar a câmera, também pode, tá, professor? Tá. Desculpa, porque agora eu já estou podendo aparecer aqui. Quando começamos essa pesquisa, né, que eu orientei a Luca, ela viu que o reduto do uso era do sexo masculino,
E eu sugeri a ela porque eu ouvia meu filho falar tu com os colegas e não ouvia minha filha. Eu falei, ó, a Jana Ramos, ela foi enviada, vamos dizer assim, pela Jana Ramos. Aí eu falei, ó, pega esse tema, que esse tema é quente. Hoje, a minha filha usa tu comigo, sem perceber. Meu filho não usa até hoje. Ele só usa com os amigos. Mas na fala das mulheres, que a gente conhece, ela fala e escreve nos e-mails. Então, eu diria que no Brasil como um todo, eu tenho lido essas pesquisas, eu estou que nem polvo, lendo as pesquisas, no Brasil está se ampliando. E talvez, pode ser que Minas se amplie mais algum dia, não sei. Mas, agora, Minas é um reduto de você, né? Você ser e você, né? Vai ser mais difícil. Brasília foi uma nova capital, mas a Vera Paredes diz que é o retorno do tua fala carioca. Mas, professora Marta, eu também tenho uma orientanda que está trabalhando com o Tu, mas em outra região, né, na região mais do sul de Minas. Não, zona da mata, né, melhor dizendo. E em várias localidades. E tem observado aí uma boa frequência do Tu, né, um trabalho de doutorado que está em desenvolvimento. Não está disponível ainda não, né? Não, ainda está no meio da pesquisa. Mas em Montes Claros não há. Que engraçado, interessante, né? Em Montes Claros não há. Inclusive, as pessoas que vêm dessa região, de antiga freguesia de Contendas, pelo estranhamento do pessoal de Montes Claros, eles deixam. Nós entrevistamos também pessoas que vivem em Montes Claros, que vieram e falaram, eu deixei, porque todo mundo estranhava tudo. Não é comum em Montes Claros, mas nessa região de freguesia de Contendas, principalmente, é comum o uso do tu. Agora, o que chamou a atenção, assim como no trabalho de Luca, foi a questão de ser os jovens, né, o uso maior nessa faixa etária. Então, parece mesmo ser uma marca identitária de grupo, né? Eu diria que em Brasília era. Está começando a deixar de ser. Ele está... sim. A Carolina, esse grupo é o mesmo grupo, né? A Luca, a Carolina, a Andrade. A Carolina continuou o trabalho. Ela fez, depois de Luca, mestrado e doutorado no mesmo tema. Ela continua no mesmo tema. Então, o que ela mostra é a ampliação por faixa etária e por regiões administrativas. Aqui também eu acho que caberia uma outra pesquisa, né? Para saber se de fato ele está se ampliando nessas regiões. Aqui, o Elber fala, nos meus dados de Montes Claros, eu não encontrei tu. Né? Porque são localidades, essas até agora são localidades mais isoladas, né? E se emanciparam muito cedo, né? Então, e se constituíram como ilhas mesmo, né? Linguísticas. É necessário que vocês descubram a trilha do Tu em Minas Gerais, né? A trilha do Tu em Minas Gerais, muito interessante. Porque uma vez... Esse título, esse tema, a trilha do Tu em Minas Gerais. Porque quando eu estava dando aula em Brasília, um dia eu falei na sala, em Minas Gerais não existe Tu. A propósito do trabalho em Brasília. Aí um aluno me disse assim, professora, a senhora está sendo muito categórica. Como que a senhora pode afirmar com tanta certeza que em Minas Gerais não existe Tu? E realmente, queimei minha língua.
Mas isso é bom, a pesquisa serve para isso, né? Exatamente. Para a gente ir descobrindo Não, é ótimo. resultados. E tem o trabalho de Ressaquinha, né, orientado pelo Clésio, que aí é perto do Rio, né? Sim, é a mesma autora, né, a Suelen, que está trabalhando com a região. Eu já conheço o trabalho dela de mestrado. Isso, ela continua, está dando continuidade ao trabalho. Maravilha, eu já incorporei a minha sessão polvo. Bom, agora, tinha uma pergunta aqui para mim, que a Terezinha tinha feito. Professor Eduardo, existe algum estudo sobre o uso da expressão véi, como, por exemplo, ó véi, não é véi, usado atualmente por pessoas mais jovens? Terezinha, agora, assim, de cabeça, eu não me lembro, né? Se algum dos colegas aqui tiver conhecimento, quiser compartilhar, mas dentro do nosso conjunto, do nosso grupo, não tem, né? Mas pode ser que a gente tenha em outra instituição. A Pamela leu, a Durães, Pamela Durães, que trabalhou com o almoço, não é? Nós temos o almoço aqui. Ela leu um trabalho espanhol. Eu até tenho esse trabalho. Mas, de fato, no Brasil, eu não conheço nenhum que lidou com essa expressão. Certo. E aí tem uma outra pergunta aqui também, foi a professora Marta que fez, né? Bom, primeiro ela diz, muito interessante esse tema dos nomes gerais, mas na análise que fiz da concordância com dados do Rio em 80, de 357 casos com item pessoa, encontrei 292 com concordância, as pessoas, 81,8%. Possivelmente, Marta, eu acho que hoje, numa análise mais contemporânea, esse percentual seria bem diferente. Eu fiz outras duas perguntas, eu posso completar aqui rapidinho? A outra será que vocês encontraram mais casos de ucara do que a pessoa? Porque tem muito as pessoas, mas não os caras. Tem os caras, mas os caras é só da ordem de 20%. O resto é tudo os caras. Aí a minha curiosidade eu não olhei os casos de a pessoa ou de o cara, né? Vocês olharam, será que vocês encontraram mais a pessoa do que o cara? No singular? Naquele trabalho que eu comentei, a gente não analisou comparativamente pessoa e cara, né? Mas é compreensível que cara ocorra sem a concordância, porque pessoa ainda faz parte, transita, né? Pessoa transita no discurso formal e no informal. Né? Então, a gente acredita que essa seja uma barreira, né? Sirva como obstáculo para o aumento da ausência de concordância. Da presença em pessoa e ausência em cara. Foi essa a minha interpretação. Né? Mas também, mas seria interessante também saber se no singular ocorre mais o cara do que a pessoa, além dessa questão da formalidade, você entende? Eu tinha ido pela animacidade, depois vi que era formalidade, e depois eu incorporei, né? Depois daquela conversa nossa, eu tenho uma codificação, né? Aí eu apresentei na época. Sim. Mas eu fico curiosa de olhar o que ocorre mais no singular absoluto, que isso eu nunca fiz, ainda vou fazer uma hora dessa. Eu acho interessante incorporar. Mais pesquisas boas. Mas a gente está aqui para isso, né? As sugestões vão gerando novas pesquisas, novas perguntas. Eduardo, tem uma pergunta. Eu fiquei imaginando aqui, a minha aluna Durães analisou moço como um vocativo, né? Posição e tal, os termos que acompanham.
Mas moço poderia, em determinados contextos, ser considerado um nome geral? Aí a gente tem que analisar, por exemplo, se ele tem essa possibilidade de fazer estar no sintagma como uma referência genérica, né? Da mesma forma que a pessoa, o indivíduo faz, ou seja, com a abstração de outras características, né? Você teria, por exemplo, moço para se referir ao ser humano, ou ao indivíduo, à pessoa, como a gente tem, por exemplo, com cidadão, né? Em contextos mais informais, a gente tem cidadão também. Você tem o termo cidadão, né, lá da política, do direito, mas você tem também cidadão como qualquer indivíduo. Aquele cidadão que sempre vem aqui, por exemplo. Deixa eu ver se tem mais aqui alguma pergunta. Se alguém tiver feito, como eu falei, se alguém tiver feito antes e eu tiver passado, pode mandar de novo. Tem os parabéns, né? Muitas pessoas dando os parabéns, obrigado. Lindo o seu trabalho, Maria Alice, disse a Cândida. Obrigada, professora. Parabenizo os professores, Maria Alice, Eduardo, obrigado, Elber. Temos participações de longe, vários aí da Unimontes, né? Deusângela de Espinosa, Luiz Gustavo de Montes Claros. Eu vi do Paraná, tinha uma gente do Paraná. Aqui Terezinha tinha mandado, Maria Alice, qual o critério utilizado para a identificação das micro-regiões do norte de Minas com relação à variação linguística? Na verdade, essa definição não é da linguística, né? A mesorregião, micro-região, são as regiões que formam a macro, seriam os municípios, né? É porque vai da macroestrutura, que é uma definição política, né? Essa é uma divisão política. Então, por exemplo, a mesorregião norte, as regiões são mesorregiões do norte de Minas, ela contém 89 micro-regiões, quer dizer, os municípios. Logicamente, esses municípios, ele tem ainda uma visão micro, que são os distritos. Então, vai só afunilando, né? Então, essa região mesmo, Melancias, Aparecida do Mundo Novo, é um distrito da micro-região de Montes Claros. E por aí vai, né? Então, é um termo de divisão política mesmo, divisão geopolítica. Ok. Vou continuar aqui, ler as manifestações de quem está assistindo. Temos registro aqui de pessoas de outros lugares também. Agradecemos a participação, a Deide de Espinosa, Larissa de Montes Claros, Ellen também. Maria de Fátima diz, obrigada, Alice, aprendi muito com a sua apresentação. Não, por nada. Terezinha disse, professora Maria Alice, faço uma observação com relação à sua exposição sobre as formas referenciais. Observei que na campanha política para vereadores em Montes Claros foram utilizadas diversas formas referenciais, tais como Neia do Criança Feliz, Rodrigão Motocross Show, Lúcia do Cenáculo. Esses dados dariam uma boa pesquisa, incluindo o discurso político.
Com certeza. Acho que já está sendo feita, não é, Eduardo? Eu, inclusive, estou fazendo uma pesquisa. Por isso que eu falei, não é, Eduardo? Já está sendo feito. Eu acho muito interessante. Eu tenho um bolsista, né, que está coletando dados do TSE, e ele está analisando justamente esse tipo de dado, tá? Terezinha. Tainara, Montes Claros, Maia de Cascavel, aí... E é tão interessante essa questão, pensando na teoria de redes, porque eu fiquei pensando, lendo esses nomes, né, esses referenciais, essas formas referenciais, então tinha assim, Edna da agência, né, e aí é um grupo, não é uma comunidade, que agência, meu Deus, que agência. Então, só as pessoas que vivem ali naquela comunidade e sabem, né, Haroldo de Nádia, Então, aí eu fico curiosa, por que Haroldo de Nádia? E por quê? Porque na região que nós pesquisamos, é o homem que dá alcunha à mulher. Então, nesse caso, foi Haroldo de Nádia. Então, quer dizer que Nádia tem um papel social na comunidade mais importante do que Haroldo. Aí, a Nádia é a pessoa que reza, né? As pessoas vão lá, querem se curar. Então, a Nádia é que tem o papel de destaque naquela comunidade. É muito interessante, não é? Tem um viés cultural muito... Com certeza, com certeza. A gente observando os aspectos culturais, analisando dados linguísticos, né? E tentando relacionar língua e cultura. A Quineia disse, eu uso bastante o povo lá de casa, lá da roça, e já fui chamada a atenção por acharem que seria uma forma discriminatória de falar das pessoas. Alguns desses nomes, né, realmente podem receber algum traço pejorativo, tá? Povo é um deles, que dependendo do contexto pode receber esse traço. Sujeito também, que eu já analisei, né? Bom, tem muitas manifestações aqui, de parabéns, de participantes de vários lugares, não dá para ler tudo, gente, é muita gente, temos aí 130 pessoas. É mesmo, que bom, hein? Parabéns, a Vandercy Aguilera também está, obrigado pela participação. Nossa, que maravilha, encontrando tanta gente boa. A Luana está também me orientando, obrigado pela participação. Terezinha aí da Unimontes. Maria de Fátima, obrigado a todos pela participação. Bom, se não tiver mais perguntas, eu acho que a gente pode caminhar para a finalização desse simpósio. Tinha uma pergunta para você. O que é exatamente nomes gerais? A pessoa ainda ficou com dúvida. Desculpa, eu não vi. Bom, os nomes gerais são itens lexicais com pouco conteúdo semântico, né? Como coisa, pessoa. Se você for ao dicionário e procurar o significado de coisa, você vai ver que ele não tem uma definição como outros nomes, né? Porque como você definiria o lexema coisa? Ele está, inclusive, no nível superior de hierarquia lexical superior, porque qualquer coisa é uma coisa. Né? Da mesma forma, pessoa. A única coisa que pessoa nos diz é que é um ser humano. E, por isso, esses itens se aproximam muito dos elementos mais gramaticais. Porque se eu tenho um pronome como ele, a única coisa que ele me diz é que é masculino. Masculino e singular. Esses são os traços de ele.
Então, esses são os conjuntos dos nomes gerais, né? E são elementos que têm poucos traços semânticos. Não é um grupo fechado, né? A gente pensa em um grupo aberto, em uma classe aberta, mas é basicamente isso, né? Podem fazer referência a uma grande quantidade de referentes, de entidades, e com pouco conteúdo semântico. Mais alguma pergunta? Então, para finalizar, eu gostaria de passar a palavra para a Alice primeiro, né, para ela fazer as considerações finais. Agradecer, tá, Alice, a sua participação também, foi ótimo, achei ótimo o simpósio. Obrigada. Também achei, aprendi muito, viu? Com você, como sempre. Gente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, discutindo sobre temas de que gostamos bastante, né? É um prazer reencontrar, rever a professora Marta. Nossa, é sempre um prazer. A professora Cândido. Prazer é meu. Muito prazer, uma alegria mesmo, a professora Terezinha, os nossos alunos da graduação e da pós-graduação que estiveram aqui, e eles já me disseram que esses eventos trazem muita motivação para eles, para as pesquisas, né? Então, isso é muito bom. Eu gostaria muito de ter podido apresentar os trabalhos, porque os trabalhos são interessantes, mas por conta do tempo. Mas quem quiser ter acesso aos trabalhos, é só me mandar um e-mail, e eu mando os trabalhos. Já anotei o e-mail da professora, que manifestou a vontade de conhecer o trabalho de Silva. Mas são trabalhos muito interessantes, né, dos quais nós temos muito orgulho, né, e dizer para vocês até breve, e muito obrigada por nos prestigiar, por participar conosco, por enriquecer esse simpósio. Obrigada. Obrigado, Alice. Então, para finalizar também, eu gostaria de agradecer, primeiro agradecer aos colegas, novamente, os colegas da organização do evento, e agora aqui que estão colaborando com a gente, ao Bruno Luciani, que está transmitindo, gravando esse simpósio, a intérprete Rosilene Aparecida, que está aqui, obrigado, Rosilene, a monitora Tereza Cristina, que também está colaborando nesse simpósio, obrigado a vocês, e a todos que estão participando aí das casas de cada um, né? Nós tivemos uma participação muito boa, né? Aqui, mais de 140 pessoas, eu olhei aqui em algum momento. É realmente muito bom ver que tem uma grande quantidade de pessoas interessadas nas pesquisas sobre o léxico em Minas Gerais e outros temas que discutimos aqui também, né? Não só sobre o léxico, mas nos outros temas também. Fica aí o convite para os próximos simpósios, os próximos eventos, o próximo de Verminas, quando houver, para que a gente possa se encontrar, se Deus quiser, presencialmente, para poder continuar essa troca de conhecimento, essa troca de contatos também. Então, muito obrigado a todo mundo novamente e até a próxima. Até a próxima, Eduardo. Tchau. Tchau. Muito obrigada.